Estamos de volta com o Bom para Todos. Aqui você tem espaço. bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no estúdio do Bom para Todos Lázaro Rosa da Silva, advogado tributarista. Olá, Lázaro, muito obrigada pela sua presença. Olá, Marília, é um prazer estar com você. Prazer é meu. Lázaro, o preenchimento este ano só pela internet está assustando muitos contribuintes? Não, assustando não. Alguns têm algum tipo de dificuldade para se adaptarem, né? Por exemplo, aqueles que não tinham equipamento vão precisar ter ou alugar ou ir procurar um escritório de contabilidade ou coisa do gênero. Mas assustando eu acredito que não, Marília. E apenas seguindo as instruções do site, a pessoa consegue sozinha preencher o seu formulário? Consegue sim. E isso eu acho muito perigoso. Porque embora o programa seja autopreenchível quase, existem coisas que demandam algum conhecimento técnico do imposto de renda. Então eu não recomendo a ninguém que, sem ter familiaridade com o imposto de renda, que o faça sem a ajuda de um especialista. Lázaro, então quer dizer que é recomendável consultar um contador? Sim, Marília, eu recomendo que se consulte um profissional da área para não correr o risco de cometer equívocos que certamente vai levar o contribuinte para a malha fina. Nós fomos às ruas e a população tem muitas perguntas para você sobre o assunto. Vamos ver a primeira delas. Ok. Vai ser a primeira vez que eu vou declarar imposto de renda. Quais os procedimentos que eu devo fazer? Primeira coisa, baixar o programa no site da Receita. Segunda coisa, colecionar ou colacionar todos os documentos que vão compor a declaração. Por exemplo, informe de rendimentos, aquisição de carro, compra de casa, contratos de aluguel, caso tenha. Ou seja, juntar toda a documentação, a partir dessa documentação começar o preenchimento. Um detalhe importante, como é a primeira vez, na declaração de bens e direitos, vai ficar em branco, ou seja, sem nenhum preenchimento, a coluna Situação em 31 de dezembro de 2009. Tá certo. Vamos ver a próxima pergunta. Eu sou estudante e trabalho. Eu tenho que declarar imposto de renda? Se, em 2010, auferiu mais de R$ 22.487,25, sim. Além disso, existem outras condições que obrigam o contribuinte a apresentar a declaração de imposto de renda. Por exemplo, rendimentos isentos e não tributados superior a R$ 40 mil. Se estiver dentro dessas condições, está obrigado. Do contrário, está dispensado. Vamos ver mais uma pergunta. Eu recebi uma herança, eu tenho que declarar isso no imposto de renda? Sim, a herança recebida, ela precisa ser declarada. Então, essa herança, ele vai tomar dois cuidados. Primeiro, os bens herdados vão para a ficha de bens e direitos. O mesmo valor vai para a ficha rendimentos isentos não tributáveis na linha 10, que é justamente a linha que comporta informação de transferência patrimonial. Nossa próxima pergunta é do seu Celso. Vamos ver. Quem é aposentado tem que declarar imposto de renda? Tem que declarar, sim, seus rendimentos ultrapassaram a R$ 22.487,25. Ou se estiver dentro das outras hipóteses que obriga a entrega da declaração. Quais são elas, Lázaro? Por exemplo, posse ou propriedade de bens móveis ou imóveis superior a R$ 300 mil, mais de R$ 112 mil de receita da atividade rural, e se teve rendimento isento e não tributado superior a R$ 40 mil. Então, nesse caso, a pessoa é obrigada a declarar sim, né? Nessas hipóteses, sim, é obrigado a declarar. E tem mais aquele que, se ele passou a condição de residente no país, ele também está obrigado a apresentar. Nossa próxima pergunta é do Rodrigo. Vamos ver. Eu tenho um filho e eu gostaria de saber como que eu faço para bater os gastos com ele no imposto de renda. Nesse caso, basta mencionar o filho como dependente e, por conta dessa dependência, ele pode abater os gastos com instrução e gastos com despesa médica. Vamos ver mais uma pergunta. Se ele recebe no anual um valor de mais ou menos, vamos supor, 15 mil reais, né, de hora extra, e ele embute no salário, como é que ele tem que fazer nessa declaração de imposto de renda? A hora extra, ela integra o salário recebido durante o ano. Então, se esse valor já estiver dentro do salário recebido, lá na ficha de rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica, ele vai informar o total recebido. Se esse total recebido passar de R$ 22.487,25, ele está obrigado a apresentar a declaração.
Agora, mesmo com as horas extras, se não atingir esse valor, está dispensado da entrega, se não estiver em curso nas outras hipóteses de obrigatoriedade. Agora o Alberto, ele está desempregado e ele tem uma dúvida. Estou desempregado já faz um mês. Como é que eu faço para declarar imposto de renda, assim, se eu tenho algum ganho, alguma coisa do tipo? Bom, o desemprego não é causa de dispensa. O que ele precisa verificar é dentro de 2010. Se ele auferiu mais do que os R$ 22.487,25, ele está obrigado a apresentar a declaração de ajuste, independentemente de estar ou não desempregado. Vamos ver mais uma pergunta. Tem limite para fazer doação em dinheiro a outra pessoa, parente, amigo? Não tem limite para doação. Só que existem algumas cautelas que precisam ser alertadas. Por exemplo, se o contribuinte fizer doação além daquilo que ele tem, além daquilo que ele ganhou durante o ano, por exemplo, ele vai ter sérios problemas. Mas, de qualquer maneira, não há limite para doação. E ele pode fazer essa doação para qualquer pessoa, não importa se é da família ou se não é da família? Perfeitamente. A doação ela tem caráter de isenção, tanto para quem recebe, obviamente para quem doa também. O Rafael agora tem uma pergunta. Eu gostaria de saber se é obrigatório eu declarar um carro que eu acabei de comprar. Sim, é obrigatório declarar o carro que acabou de comprar, sim. Agora, é importante mencionar que o valor que ele vai colocar na ficha de bens e direitos é o valor que efetivamente pagou dentro de 2010. Por exemplo, se o carro foi comprado financiado e ele deu uma determinada entrada e pagou algumas prestações, ele vai colocar como valor somente a entrada mais os valores pagos dentro de 2010. Nossa próxima pergunta é do José Alves. Meu sogro e minha sogra, eles são aposentados, moram comigo, quero saber se eu posso incluir eles no meu imposto de renda. Porque o sogro e a sogra, via de regra, eles têm rendimento próprio. Tecnicamente não deveriam ser dependentes. Agora, se ele colocar como dependente, os rendimentos auferidos pelos dependentes também deverão ser incluídos na declaração. E isso, de repente, pode não ser interessante do ponto de vista econômico, né? Seria mais fácil, então, que ele fizesse uma declaração para o sogro, para a sogra e a dele separada desses dois, no caso. Ou fazer a dele com e sem o sogro e a sogra, para ver o que é mais econômico no caso. Tá certo. Nossa próxima pergunta é da Deise, vamos ver. Quem faz trabalhos avulsos e não dá recibo, como é que declara isso? Bom, na realidade, o trabalho avulso ele deve ter algum tipo de comprovação, deve ter algum tipo de documento. Quando o contribuinte ele ofere rendimentos, por exemplo, e não tem como comprovar, ele pode, paliativamente, colocar esses rendimentos na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física /exterior. Então, seriam os rendimentos chamados de carnê-leão, que tem o recolhimento do imposto de renda obrigatório mês a mês. Então, essa seria a maneira mais fácil e mais eficiente de fazer esse tipo de declaração. Vamos ver mais uma pergunta, Lázaro. Quando a pessoa recebe uma doação, como é que ele tem que explicar na declaração do imposto de renda? Aquele que recebe doação, ele vai dar esta informação na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, na linha 10. Que é a linha própria para você colocar as doações recebidas. Lázaro, essa alíquota de 4,5% que foi recentemente aprovada e que entra em vigor a partir do ano que vem, o que isso significa para o contribuinte e para o trabalhador? Bom, na realidade, essa alíquota, Marília, significa que a tabela de retenção do imposto de renda para os rendimentos recebidos a partir do dia 1º de abril serão menores, ou seja, a tabela aumentou em 4,5%. Então, isso significa que a faixa de isenção, que era de R$ 1.499,15 para os rendimentos recebidos até 31 de março, para os rendimentos a partir de 1º de abril, vai ser esse valor mais 4,5%. Então, para o contribuinte, para o trabalhador, na realidade, isso significa menos desconto de imposto de renda. E por que as centrais sindicais queriam uma correção de 6,4%? Porque, na realidade, a Receita Federal está devendo um aumento na tabela progressiva de mais de 20%. Esse aumento, claro, não tem obedecido às inflações havidas de 2002 para cá. Então, essas centrais sindicais queriam mais porque, na realidade, a tabela, o limite de isenção deveria passar de R$ 2.000, quando, na realidade, agora é que passou de R$ 1.500.
Então a briga é por causa de reposição de inflação de períodos anteriores. O Jefferson tem uma dúvida, vamos ver. Eu gostaria de saber do imposto de renda quem tem que declarar e quem não tem que declarar sobre o valor que ganha mensalmente. No mês a mês, ou mensalmente, aquele que até 31 de março ganha 1.499, acima de R$ 1.499,15, ele estará sujeito à retenção na fonte. Lázaro, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Após o preenchimento da declaração, antes de enviar, é recomendável que o contribuinte clique lá em verificar pendências. Ali vai dizer se o próprio sistema vai apontar se tem algum tipo de erro, algum tipo de aviso, antes do envio. Se não tiver nenhum erro, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de aviso, aí o contribuinte deve gravar a declaração para transmissão e esta gravação deve servir de arquivo para o ano seguinte também. Agora, opcionalmente, o contribuinte também pode imprimir a declaração e deixar guardado eletronicamente também no papel. Muito obrigada, Lázaro, por esclarecer nossas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade, Marília, foi um prazer. No próximo bloco, o auditor da Receita Federal vai esclarecer sobre as novas regras do imposto de renda. Voltamos já.